Olá, meu nome é Cíntia Takahashi e esse vídeo é voltado a líderes e gestores de pessoas que estão enfrentando essa coisa de instalar, de implantar o home office nesse contexto de pandemia de coronavírus e tudo mais, sem preparação e tudo mais. Eu realizei algumas pesquisas de algumas publicações, alguns vídeos e conversei também com várias pessoas para entender um pouquinho mais sobre esse contexto e aí eu reuni nesse material que eu tô oferecendo agora. Bom, primeira coisa, muita gente acha que a principal diferença, ou a única diferença entre um trabalho remoto e um trabalho presencial é o local de trabalho, mas não é tão simples assim. Isso envolve uma série de questões. Então, assim, primeira coisa, você não tá lá observando os funcionários para observar assim, expressão facial, expressão corporal, para observar o que cada um tá fazendo, para conversar e cumprimentar todo mundo e checar todo mundo. Esse é um ponto. Mas a gente, nesse contexto da pandemia, a gente tem uma série de outras questões envolvidas, por exemplo, que as pessoas podem estar com medo, podem ter algum familiar doente, podem ter ido para casa assim tão repentinamente que não deu tempo de planejar a melhor estrutura, às vezes a pessoa não tem nem internet em casa e aí precisa lidar com essas questões. E uma questão que está afetando muita gente, principalmente os pais, essa questão de ter crianças em casa. Tá? Crianças que não é como antes, que as crianças iam para a escola. Não, as crianças não estão indo na escola, as crianças não estão passeando, então é uma realidade completamente diferente em que as crianças demandam mais atenção e ao mesmo tempo tem as demandas do trabalho. Então é um contexto diferenciado que precisa ser olhado de forma diferenciada. Tá? Então, dicas, assim, o que fazer? Primeira coisa é cuidar da comunicação e checar os funcionários. Então, desde a comunicação em grupo, então em comunicação em grupo, a primeira coisa é definir qual que é o melhor meio de comunicação, que tecnologia vai ser utilizada, marcar essas reuniões. Em geral, elas são reuniões mais curtas e mais frequentes do que no presencial. Tem a questão de que muitas vezes as pessoas têm estudos que falam sobre o sentimento de solidão e isolamento que existe num home office e agora é muito maior porque as pessoas de fato estão confinadas o tempo integral ou quase integral, mas esse sentimento ele sofre uma curva que ela vai aumentando no decorrer do dia e é maior no final do dia. Então por isso que se a reunião da equipe costumava ser de manhã, considera mudar para o período da tarde, que daí dá aquele gás no final do dia. Ao começar uma reunião, então a primeira reunião, antes de chegar e falar, tudo bem, vamos começar, vamos falar sobre as coisas do trabalho, olha, a gente tem isso para fazer, isso. Não, vamos checar as pessoas, vamos ouvir. Então, que tal começar a reunião fazendo um check-in? Como cada um chega? Como que está sendo esse início de trabalho remoto? Isso a gente fez na nossa equipe e foi muito bacana ver que uma pessoa, quem estava com dificuldade, que tipo de coisa, como que a gente poderia apoiar. Então, isso é importante, checar como que está cada um. Uma coisa que a Gallup fala, que é um instituto de pesquisa norte-americano e de desenvolvimento humano, eles falam o seguinte, que é importante, os melhores gestores são aqueles gestores que conseguem personalizar a sua abordagem, tá? Então, eles conseguem observar cada um e tratar cada um de acordo com os seus talentos, suas necessidades, o contexto que está vivendo e etc. E como que o gestor consegue fazer isso? Tá? A primeira coisa é perguntando para a pessoa, então, checando. Então, primeira coisa, checar a pessoa, como que você tá, como que você tá sentindo, como tá sendo essa transição para você, apoiar se necessário, e aí combinar também como que você prefere conversar, com que frequência, qual o melhor meio, como você prefere ser acompanhado ou acompanhada. Então esse tipo de coisa é muito importante, tá? Ter esses combinados. Sobre esse sentimento de isolamento, solidão que acontece, além da dica de ter coisas ali em equipe à tarde, outra dica importante é manter a socialização. Nesse sentido de que é importante conversar não só sobre coisas de trabalho,
mas sobre coisas de fora do trabalho também. No ambiente presencial, o tempo todo a gente está conversando, a gente chega e aí conversa um pouquinho sobre alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, encontra alguém no corredor, encontra alguém no café e conversa, e a gente está tendo vários momentos de socialização. Esses momentos precisam continuar, então é importante trazer isso para o meio à distância também. E a Gallup tem várias pesquisas sobre engajamento. Um dos índices de engajamento que contribui muito para o maior engajamento do funcionário é quando ele tem um melhor amigo, um grande amigo no local de trabalho, em que eles conversam sobre coisas de fora do trabalho também. Tá? Então é importante manter isso, e essa socialização então impacta no engajamento, que logicamente impacta nos resultados, tá? Então tem aí vários motivos para estimular isso. Tem equipes que depois acabam marcando o almoço, assim como tinha no presencial, marcam, né, de todo mundo comer, um happy hour, etc. Sobre comunicação, tem uma outra dica: tomar muito cuidado com as conversas escritas, tá? Nossa tendência às vezes é mandar e-mail, mensagem de texto, mas a comunicação escrita pode gerar muitos mal-entendidos. Então, se é algo mais complexo, se tá tendo muito vai e vem, tal, pega o telefone, liga para a pessoa, conversa. E outra dica é: use o vídeo, a câmera, tá? Muita gente às vezes pode ter receio, ter vergonha, mas isso é muito importante. As pessoas que são mais sociáveis, elas vão sentir mais essa distância, essa coisa de estar preso em casa. Então, em geral, são pessoas que vão precisar dessa coisa mais visual. E tem pesquisas que mostram que a comunicação ela é mais confiável quanto mais próximo do real ela for. Então é melhor se tiver uma conversa, você consegue ouvir o tom de voz da pessoa do que o escrito, e com câmera melhor ainda, você consegue observar as expressões faciais também. Então não tenha vergonha. Outra questão é importante, depois de estabelecer tudo isso, conversar, acolher, também conversar sobre as expectativas, né? Um funcionário que vai para casa e não tem clareza sobre o que é esperado dele, isso pode gerar insegurança. Então, é importante ter conversas de alinhamento em que o funcionário saia com combinados, tá? Tem uma questão que é bem importante aqui, que no presencial a gente está acostumado a observar as pessoas e a gente consegue acompanhar meio que de longe o que cada um está fazendo, a gente ouve uma conversa ali, né? As pessoas estão reunidas ali do outro lado, estão conversando, então você consegue ter uma ideia do que as pessoas estão fazendo. À distância, minha sugestão é desapegar disso, tá? Não vai dar para acompanhar o que cada um está fazendo. E se você tentar fazer isso, talvez soe como uma microgestão. Então, como que você pode acompanhar? Você pode acompanhar as entregas, os resultados, tá? Então, é importante deixar claro quais as expectativas, quais as entregas esperadas, o padrão de qualidade, enfim, e o prazo, tá? Lembrar de sempre negociar e considerar que cada um está vivendo aí um momento muito particular, mas é importante ter muita clareza sobre isso, definição clara. E uma sugestão é tornar isso algo que as pessoas da equipe possam ver, porque daí eu consigo observar, eu tô fazendo isso, fulano vai fazer aquilo outro, a gente pode fazer junto tal coisa, ou eu sei que eu não vou propor fazer isso porque eu sei que fulano tá fazendo, vai gerar um retrabalho. E na medida do possível, é importante estimular o trabalho colaborativo, tá? Ter trocas e para gerar um resultado melhor e para o funcionário sentir que ele faz parte de algo maior, ele não está isolado, tá? Então, também é interessante. Sobre o acompanhamento, então, também combinar qual é a melhor forma de acompanhamento, periodicidade, é importante ter os status, atualização para a equipe, do que está acontecendo, tá? Nessa coisa, assim, inicial, tá gerando muita insegurança, muita mudança, tal. Se você puder estar mais disponível para a equipe, esclarecer as dúvidas, é bacana, ajuda. Só que tem uma última questão que eu queria deixar bem clara, que é a questão de você lembrar que você não dá conta de tudo, tá? São muitas demandas, são muitas coisas que estão acontecendo, você tem a sua família
E se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar da equipe, tá? Então é bacana você olhar o que cada um pode fazer, não concentrar tudo em você e lembrar, se acontecesse alguma coisa comigo, como que a equipe resolveria, tá? E tirar um pouquinho do peso das costas também. Bom, essas são algumas dicas que eu consegui compilar, algumas coisas que eu estudei. Espero que tenham ajudado, tá? Muito obrigada!